Olá pessoal, Nery Júnior, Movimento Acorda Sociedade. Hoje é dia 9 de maio de 2019 e o objetivo desse vídeo é para falar com vocês a respeito dos últimos acontecimentos que nós temos na política brasileira. Hoje é uma data importante porque finalmente o Poder Judiciário ele conseguiu dar respostas aos anseios da sociedade. O Brasil ele é caracterizado pela corrupção endêmica, pela impunidade e desigualdade social. Isso é a tônica da República Federativa do Brasil. E um dos ícones dessa impunidade, sem dúvida alguma, era o presidente Temer. Temer solto, ele representa realmente um caso emblemático de que a impunidade é a tônica da República Federativa do Brasil. O juiz Bretas determinou sua prisão, um desembargador lá do TRF-2 entendeu diferente e felizmente, o colegiado entendeu que era o caso realmente do Temer ir para a prisão. Então ele deve estar indo hoje, dizendo ele que vai se entregar espontaneamente e vai promover o seu direito de ampla defesa e contraditório. Nós esperamos que realmente se faça justiça, sabendo que o Temer ele causou não apenas esses problemas relacionados ao que ele está sendo objeto de uma ação judicial, de caráter penal, mas também os retrocessos que ele causou ao Brasil. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ontem, o ministro Dias Toffoli, ele mudou o voto e o STF passou a estender imunidade de prisão a deputados estaduais. O Movimento Acorda Sociedade, ele nasceu da necessidade de alertar, denunciar retrocessos e, ao mesmo tempo, mobilizar a sociedade brasileira para o debate. Uma das nossas bandeiras, além da defesa da previdência pública, é o fim do foro privilegiado. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, você observa que só serve para dizer uma coisa: a nossa Constituição Federal ela é aristocrática e nós precisamos buscar o seu aperfeiçoamento para que possamos privilegiar o que está disposto no artigo 5º da Constituição, que é um dos princípios republicanos mais importantes, de que todos são iguais perante a lei. Enquanto houver 55 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil, nós não vamos ter êxito na nossa luta contra a corrupção. Por quê? Porque o foro privilegiado, ele funciona, hoje é algo disfuncional, que funciona como um escudo para os corruptos, para aqueles criminosos de colarinho branco. Então, a luta pelo fim do foro privilegiado é muito importante e é preciso que a gente faça pressão junto aos parlamentares, objetivando o fim do foro privilegiado. E como retrocesso recente, nós temos o caso envolvendo a Receita Federal do Brasil. Um senador da República propôs uma emenda para retirar da Receita Federal do Brasil, numa medida provisória de reestruturação administrativa, as prerrogativas da Receita Federal do Brasil para investigar lavagem de dinheiro. Isso é lamentável, isso é um retrocesso e nós já acionamos os senadores alinhados com a sociedade brasileira, com a sociedade civil organizada, para rechaçar e apresentar emendas modificativas caso isso seja apresentado
e aprovado na Câmara dos Deputados. O MAS vai buscar fazer esforços, né, para que isso seja retirado no Senado. É lamentável e eu gostaria de deixar registrado aqui os nossos protestos em relação a essa tentativa, né, de impedir que a Receita Federal atue na investigação, né, de crimes relacionados à lavagem de dinheiro. É lamentável que um parlamentar que recebe recurso público, que tem verba de gabinete, que tem todas as suas prerrogativas, né, bancado pelo povo, atue, né, contra o povo brasileiro, usando do seu espaço que ele tem de poder para apresentar uma emenda dessa natureza. Se não fosse um absurdo, né, ainda há quem defenda essa emenda. Então nós estamos atuando para que a gente consiga lutar pelo fim do foro privilegiado, atuar essa semana em relação à medida provisória 873, que foi um ataque do governo em relação aos sindicatos, né? É uma tentativa do governo de enfraquecer a luta contra esse desmonte da Previdência Pública, um governo que não admite e que não respeita a oposição. Nesse cenário de recorte de recursos, temos aí o caso das universidades. É importante destacar ainda que dia 15, o setor da educação ele vai iniciar um processo de greve, de mobilização nacional. É importante ser apoiado pela sociedade. O problema do Brasil não é o gasto com a universidade, não é o gasto com a Previdência Pública. O problema do Brasil, em primeiro lugar, é a corrupção, alimentada pela impunidade. E uma outra característica do Brasil são as desigualdades sociais. Enquanto existir políticos como esse, que está apresentando uma emenda para retirar da Receita Federal as prerrogativas para investigar, por exemplo, crime de lavagem de dinheiro, isso mostra que o problema do Brasil seguramente não é a Previdência. Então é preciso que as pessoas se conscientizem, é preciso atuarmos para defender direitos sociais e para lutarmos contra os retrocessos que querem nos impor. Porém, hoje nós podemos não ter espaço na mídia, mas nós temos as redes sociais. E nós temos que mobilizar a sociedade brasileira para esclarecer os impactos, né, os aspectos nefastos do desmonte da Previdência Pública. Estão mentindo para o povo. O nosso papel é alertar a sociedade e mostrar os equívocos da reforma da Previdência, que não é reforma, é desmonte. Um grande abraço a todos.